boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a vida parlamentar, a dinâmica legislativa no dia a dia, a importância de cada um do cidadão no trabalho parlamentar na esfera estadual. Com a parceria das facas DCS, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações, SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. E vocês, colaboradores anônimos, através aí do nosso QR Code. Eu sou o Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é administrador, especialista em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em liderança competitiva global pela Universidade Georgetown dos Estados Unidos e atualmente é deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao programa, deputado Felipe Camusato. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, Martina, contigo, Sérgio, né? E estamos aí à disposição para bater um papo. Isso aí. Deputado, eu queria fazer uma pergunta bem curtinha, assim, para começar, né? O que o deputado entende por direita? Olha, toda vez que a gente rotula na política, a gente parte das premissas daquilo que a gente entende pelo rótulo e externa isso, né? Então, essencialmente, o rótulo é sempre precário. Lá no planejamento estratégico do nosso mandato, por exemplo, a gente determina que direita é todo mundo que não se identifica como de esquerda. E aí todas as nuances assim são captadas, né? Todas as nuances são captadas, né? Porque dentro da direita, né, até a pobreza da dimensão horizontal da análise política é que justamente tu deixa de observar uma série de questões comportamentais, sociais, quando tu analisa só do ponto de vista, né, de direita e esquerda, né? Eu particularmente gosto muito mais, né, de fazer a avaliação nos 4 eixos, né? Quando tu olha pela dinâmica social, pela dinâmica econômica, pela dinâmica da intervenção estatal nos comportamentos. E aí eu me identifico como um liberal, talvez um liberal clássico, né? E aí o liberal clássico hoje no debate político brasileiro estaria muito mais vinculado à direita, ou talvez uma centro-direita, mas ainda assim existe uma pobreza de explicação. Então, melhor falar sobre o que eu gosto de defender, né? E que eu acho que traduz melhor a posição, né? Tanto o Partido Novo quanto eu, nós somos defensores de redução de impostos, Estado enxuto, onde nós possamos dar prioridade para o gasto público em saúde, educação e segurança, áreas fundamentais do Estado. Além disso, né, que a gente defende a propriedade privada, acreditamos a propriedade privada como pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade. A propriedade privada nada mais é do que o fruto do trabalho e, portanto, pertence ao suor de quem executou aquela função. O direito à legítima defesa, né, da vida da propriedade. E daí a liberdade de poder fazer as suas escolhas para a sua vida e buscar os seus sonhos, respeitando os direitos de terceiros. Então, nesse rápido arrazoado aí, eu acho que tem uma definição mais abrangente de direito, e depois a gente pode entrar nas pequenas nuances, né? Às vezes a gente se perde nos debates sobre coisas pequenas, que vão desde questões de doutrinação ideológica em sala de aula, questões como, né, a intervenção da educação na família, ou de aspectos de saúde, como aborto, como drogas, religião, e tantos outros temas que aí tem mais diferentes nuances dentro da própria direita, né? E o conservadorismo se encaixa nesse liberalismo ou não? Depende. É que o liberalismo clássico ele não deixa de ser o conservadorismo, né? E aí, quando a gente olha para conservadorismo, esse conceito, o conservadorismo brasileiro ele está muito mais ligado a um reacionarismo do que ao próprio conservadorismo na essência da palavra, né? Quando a gente olha para autores, especialmente britânicos, né? Ou Sim. No caso do Coutinho, né? Português, tu vê um conservadorismo que aqui no Brasil, trazido para cá, seria um liberal. Né? E aqui, quando a gente fala de conservador, a gente está falando de pessoas mais reacionárias, que é desde falar sobre limitação de horário de casa noturna, beber na rua e coisas assim, às vezes questões religiosas, a intervenção do Estado em questões religiosas e por aí vai. Né? Um debate que eu acho que mostra até a nossa imaturidade de lidar com os rótulos, é o debate sobre casamento gay. Porque no Brasil, conservadores rejeitam casamento gay. Liberais são favoráveis, mas ambos não compreenderam que a gente está falando sobre uma diferença de interpretação da palavra casamento.
Se tu pegar e botar em outras palavras, você é a favor da união civil homossexual, posso que ambos serão favoráveis, porque aí tu está falando justamente sobre o Estado reconhecendo a união de duas pessoas independentes e livres para poder ter uma partilha de bens, por exemplo. Sim. Agora, quando tu fala em casamento, tu está falando sobre uma palavra que essencialmente diz respeito à instituição religiosa e, portanto, está falando sobre o Estado intervir na igreja para obrigá-la a casar pessoas do mesmo sexo. Então, é uma intervenção do Estado na igreja, acaba o laicismo estatal e aí realmente tem um problema, que aí liberais deveriam ser contrários, né? Então... E já mexe com a Constituição, porque exatamente o Estado vai interferir numa questão religiosa, né? Exato, mas geralmente na superfície do debate público, tu fala casamento gay, e aí cada um vai dando a sua interpretação sobre o que significa, né? Conservadores rapidamente vão falando sobre não podemos intervir na igreja, portanto somos contrários, enquanto muitos liberais pegam e dizem, não, mas a união civil homossexual faz sentido, né? Claro. E aposto que quando a gente troca as palavras e bota as coisas pelo nome correto, boa parte das pessoas seriam favoráveis. Exato. Né? Porque ninguém é favorável também de intervir na religião e dizer que o Estado tem que obrigar a casar as pessoas, né, com um padre lá. Exatamente. É só um jogo de palavra que acaba dando briga, né? Ao invés de acertos. E aí o problema dos rótulos, né? Exatamente. A gente ainda tem uma imaturidade com relação ao próprio entendimento dos rótulos, né, no espectro político brasileiro, porque a gente é uma democracia muito jovem também, né? A gente viveu, talvez, durante muito tempo num espectro de 50 tons de vermelho, onde o debate público brasileiro pós-redemocratização, toda vez que surgiu uma corrente de direita, ela vinculada ao militarismo, ao autoritarismo, a regime militar e tudo mais. E isso fez com que muita gente deixasse de externar suas opiniões e tivesse algum tipo de constrangimento em falar aquilo para não ser acusado daquilo que não pensa, né? E talvez, né, com o fracasso do governo Dilma e as manifestações de rua e tudo mais, as pessoas puderam começar a se encontrar e ver que quando tu rejeita, por exemplo, o petismo, não significa que tu abraça o militarismo, mas sim que é uma alternativa de liberdade econômica, né, de liberdade que é pró-capitalismo, né, que é a favor de mais eficiência da máquina pública, de menos impostos e tudo mais. E aí tu abre todo o debate das correntes ideológicas à direita. Dentro disso aí, existe direita fora do bolsonarismo? Com certeza, com certeza. Aliás, né, vamos fazer uma justiça com a trajetória do parlamentar Bolsonaro. Se a gente olha Bolsonaro no Congresso Nacional, até ele descobrir naquele debate com a Maria do Rosário de que ele poderia ser uma figura que liderava a direita, ele tinha posições muito mais vinculadas à esquerda, na sua votação. Né? Sim, ele votou mais de 200 vezes, eu acho que com a esquerda, né? Ele simpatizava com Hugo Chaves, fez declarações simpatizando com o próprio Lula, votou contra o Plano Real, tinha uma questão de olhar as estatais como estratégicas e, portanto, ser contrário a privatizações, né? Falou que o FHC merecia ser fuzilado por conta das privatizações que fez. Então, tem várias declarações e posições do Bolsonaro parlamentar que não condizem com aquilo que se diz como direita, né? E isso em uma fase dele parlamentar. Depois de um certo momento, né? E aí é uma mudança da política brasileira e até mesmo do refinamento dos conceitos. Bom, aí Bolsonaro passa a ser uma liderança de direita e incorpora muitos desses conceitos. E bota um Paulo Guedes como ministro da Economia, um liberal. Né? Então, assim, se tu me perguntar, o Bolsonaro é de direita ou de esquerda, eu ia dizer depende de qual Bolsonaro nós estamos falando. Em qual momento histórico. Em qual momento da vida dele, da trajetória dele, né? Obviamente que hoje o Bolsonaro é um líder da direita, sem dúvida alguma. Agora, existe a direita só do bolsonarismo? Certamente não. Existem diversas correntes dentro da direita, né? Com diferentes perspectivas sobre como fazer o exercício do poder no executivo, por exemplo, né? Com um viés de direita. A gente está vendo o Tarcísio agora, governador do estado de São Paulo. Na tua opinião, ou Romeu Zema. O que nós temos aí na sucessão? Porque o Bolsonaro está fora do páreo, por enquanto, né? Está na inelegível, né? Eu vejo como, né, um campo aberto para a gente discutir novas lideranças para o pleito de 2026, né? E a gente vai precisar, inevitavelmente, de uma união dessas diferentes correntes na direita e desses grupos, porque senão enfrentar, né, o PT com a máquina pública e aquele corpo de aliados que a gente está vendo que eles conseguem aglutinar é muito difícil. Então, se não tiver uma união, realmente vai ser um jogo difícil de ser vencido. E aí eu vejo tanto o Tarcísio se destacando, quanto o Romeu Zema, nosso governador do Novo em Minas Gerais, né, Ratinho Júnior no Paraná, a gente está vendo o próprio Eduardo Leite tentando alçar voos mais altos, né? Eu até acho que o segundo governo do Eduardo Leite, ele tem menos... parece assim, menos brilho no olho do que o primeiro governo, né, que era mais reformista, que tinha mais inspiracional, talvez, e esse está um pouco mais feijão com arroz, diferentemente do Tarcísio, que está conseguindo promover esse brilho no olho, o Zema, que se reelege em primeiro turno, né, com grande popularidade, mas que ainda precisa enfrentar também uma maioria na Assembleia Legislativa. Então, assim,
eu acho que essas novas lideranças aí ainda vão ter um caminho a percorrer, né? Tem outros nomes, né? Vamos falar sobre Damares, vamos falar sobre Ricardo Salles, vamos falar sobre tantos outros, né? Tereza Cristina, enfim, nomes que surgiram nesses últimos tempos. O próprio Paulo Guedes, né? Que não é um político, mas entrou na seara política, né? Sim. E aí vai depender muito também de como é que o Bolsonaro vai agir, né? O Bolsonaro vai querer fazer da Michele, né, ou do Eduardo, né, alguém da família, o seu candidato, na minha opinião, seria um erro gigantesco. Brutal. Que colocaria a gente, né, a gente que eu digo, o movimento de direita brasileiro, numa situação de possível ou praticamente pré-determinada derrota eleitoral para o petismo, de novo, Exato. né? Deixa a Evita lá na Argentina, né? A gente não precisa de uma Evita no Brasil, assim. Exatamente. Agora, ele vai ter um papel fundamental também de conseguir indicar o voto para alguém que possa levar esse legado e defender o que foi feito durante a administração dele. Porque muitas coisas foram feitas, outras não foram, não avançaram, né? Sim. Então, tivemos, né, mesmo com uma pandemia, uma equalização do fiscal, tivemos, né, um desinchaço da máquina pública, algumas reduções de impostos e tudo mais. Né? Claro que a gente gostaria que fosse muito mais, né? O Novo mesmo gostaria que fosse muito mais, mas a gente entende também que depois de tanto tempo, redemocratização e tudo mais, a gente tem que ir com certa calma no andor. E a dificuldade que tinha o próprio Bolsonaro em conseguir articular, aliás, ele não era articulador, né? Sim. Ele tinha dificuldade, ainda quando era um parlamentar relativamente isolado dentro do Congresso, e começa seu governo promovendo, né, um ataque frontal ao Centrão, né, que a gente agora está vendo mais uma vez o Centrão governando também Lula, né? Não só Bolsonaro. Sim. Então, ele inviabilizou muito daquelas propostas, né? Um próximo governante vai ter que ser muito mais habilidoso nessa construção, né? E se a gente tem algo a aprender com o que a gente viu recentemente na democracia brasileira, é que largar xingando o Centrão é uma péssima ideia. É verdade, né? Deputado, dentro das minhas pesquisas aqui, eu vi que tem uma visão de agilização e desburocratização de processos envolto aí da sua caminhada, né? Isso é uma pauta do deputado ou é uma diretriz do Novo? Como é que é isso? São as duas coisas, né? O Novo ele tem um olhar para a gestão pública não apenas de eficiência, mas de redução do tamanho do Estado, porque a gente entende que quanto menor é o Estado, ele consegue priorizar melhor seus recursos e consegue dar mais liberdade para o cidadão crescer. Né? Aquele negócio, né? Aqueles mesmos R$100 que tu tem, quanto mais tu dá para o Estado, menos sobra no teu bolso. Certo. Quanto mais tu deixa o Estado decidir por ti, né? Menos tu consegue decidir. Uma parte o Estado decide e outra parte é consumida pela máquina pública. Então, onde está o corte de eficiência nisso, né? Nesse sentido, nós temos uma visão muito direcionada para a redução de burocracia, a simplificação e cada vez mais o estabelecimento da confiança no empreendedor, né, como uma forma de agilizar também esses processos de licenciamento, abertura de empresas, renovação de alvarás e por aí vai. O Estado brasileiro trata o empreendedor como um bandido, né, e efetivamente é como se fosse isso, né. Eu lembro de quando a gente estava debatendo a Lei de Liberdade Econômica na Câmara Municipal em Porto Alegre, eu era vereador e eu levei algemas para o plenário e me algemei na tribuna. Né? Minha assessoria me disse o seguinte, olha, não é uma boa ideia um político se algemar na tribuna, pode passar uma ideia errada. Eu falei, olha, mas com a narrativa certa, é diferente. E nesse caso, eu justamente fiz o papel ali de mostrar como o empreendedor se sente no Brasil. Eu, durante cerca de 10 anos, estive na iniciativa privada, fui sócio de empresa, tivemos lá cerca de 70 funcionários, tivemos dificuldades em fazer lançamento de novos negócios por conta de burocracia, e vivi na pele esse trabalho. E quando eu digo que o empreendedor é visto como um bandido, e por isso, né, eu me algemei na tribuna, foi no sentido seguinte, o empreendedor que quer montar o seu negócio no Brasil, ele é algemado, e aí ele precisa chegar até a autoridade estatal e dizer, olha como eu tenho boas intenções, olha como eu posso me provar inocente, por favor, liberte-me dos grilhões para eu poder trabalhar. Porque esse é o processo de licenciamento, em última instância, né? Sim. Então, em vez de você confiar no empreendedor e dizer, não, vou partir do princípio da boa-fé, né? Se o Sérgio é um cidadão que nunca teve nenhum problema, né, com a justiça, não é um criminoso, está me dizendo que vai fazer uma loja no endereço tal, vai vender esses artigos, né? Abriu seu CNPJ lá e começou a faturar, né? Por que eu vou desconfiar e vou pedir que ele me prove que ele está falando a verdade com N documentos atestados, RTs, laudos e profissionais assinando tudo mais. Nem está lucrando, né? Só está pagando imposto. Exato, já começa com a despesa de se provar inocente para ser liberado para trabalhar antes de começar a trabalhar. Né? Enquanto que é muito mais lógico, do ponto de vista da estrutura estatal, dizer o seguinte, não, vou partir da boa-fé do Sérgio e vou dizer assim, quer trabalhar? Toca a ficha. Né?
emite automático. Vai lá, se inscreve, alvará, bota o endereço, cadastra a atividade econômica, cadastra lá na Receita para emitir nota fiscal e toca a tua vida, Sérgio. Contrata quem tu quiser e vai-se embora. Agora, se o meu fiscal for lá e ver que tu me disse que ia estar vendendo artigos de cozinha e tiver à venda fogos de artifício, bom, aí tu vai ser autuado, vai ter alvará cassado, vai ter penalidades realmente severas por falsidade ideológica, por estar fraudando documentos públicos, etc. Né? Bom, aí muda a dinâmica do jogo, né? Porque aí tu deixa de tornar o Sérgio um criminoso a priori e passa a tornar ele a posteriori, quando ele efetivamente comete alguma irregularidade, né? E essa lógica é uma lógica essencialmente desburocratizante. Porque, vamos lá, a gente viu agora, não faz muito tempo, os longos anos de trâmites ambientais e licenciatórios para a instalação de energia eólica no nosso estado. Investimentos da casa dos bilhões, energia limpa, algo, relação estritamente ganha-ganha para o estado. Aproveita o vento, gera energia limpa, traz investimentos estrangeiros, mão de obra qualificada, tecnologias novas para o estado e longos anos de licenciamento para ver se o carimbo autorizava, né? Para ver se não eram criminosos. Então, isso é essencialmente improdutivo, né? É uma parte significativa do custo do Brasil. E seja na Lei de Liberdade Econômica, seja no trabalho que nós fizemos na Câmara de Porto Alegre de desburocratização, onde, através de uma comissão especial, a gente alterou, atualizou ou revogou cerca de 800 leis das cerca de 12 mil leis ordinárias de Porto Alegre, a gente conseguiu fazer com que Porto Alegre saísse, claro que não só através do meu trabalho, mas também de prefeitos que tinham esse olhar e outros vereadores que concordavam com essa visão, a gente tirou Porto Alegre de lugares muito antipáticos nos rankings de facilidades de fazer negócios e colocou Porto Alegre na posição, né, no último ranking que a gente tinha visto ano passado, Porto Alegre era a melhor cidade do Brasil para se fazer negócios, tamanha a facilidade que se tornou, né, alvarás expedidos em questão de 7 minutos, né, todos eles digitais sem custo. Que joia. E tu poderia falar um pouquinho para nós sobre a PEC das ferrovias? Sim, a PEC das ferrovias, quando a gente fez um estudo de competitividade do estado do Rio Grande do Sul, né, mais uma vez a nossa ideia é que dá essa visão para a política de que, na medida que a gente consegue fazer com que o estado possa ter uma visão mais empresarial, de que ele está competindo com outros estados por pessoas, por investimentos, e que ele precisa produzir riqueza, precisa produzir desenvolvimento para que as pessoas possam ter prosperidade na sua vida e possam buscar seus sonhos. Ele precisa saber como é que ele se torna mais atrativo para as pessoas ficarem aqui ou virem morar aqui, para esses investimentos ficarem aqui ou virem para cá. E nesse sentido, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que tem um gargalo logístico gigantesco. A média do custo logístico no Rio Grande do Sul, comparado ao seu PIB, é em torno de 21%. Tá? 21% do PIB gaúcho é custo logístico. A média brasileira é 14%, em torno de 14%. Tá? Sendo que nós somos um estado essencialmente rico, né? Que quando tu olha para o Brasil, a gente não é um estado que é um estado pobre, subdesenvolvido, comparado com outros estados muito mais pobres que nós. Mas a gente tem uma dificuldade enorme logística. E aí a gente olha para o que a gente tem de infraestrutura logística, a gente tem poucas rodovias e mal conservadas. A gente tem uma baixa densidade de ferrovias e dos mais de 3 mil quilômetros que nós temos, apenas metade está em operação pela concessionária Rumo. Nas hidrovias também, a gente tem um potencial hidroviário enorme, mas quase tudo fora de uso, porque não tem manutenção dos canais hidroviários para navegabilidade. E isso faz com que a gente, basicamente, fique refém de más rodovias, em pistas simples, muitas vezes, com más condições de trafegabilidade, né? E, obviamente, tendo que produzir aqui e mandar para o Sudeste boa parte da produção, que é o grande centro consumidor brasileiro, né? Que acaba gerando um custo enorme e retira a nossa competitividade. A PEC das ferrovias, ela nasce após o marco legal das ferrovias do governo federal, lá naquela pasta liderada pelo Tarcísio, no Ministério, ali no governo Bolsonaro, e que o marco legal das ferrovias, junto com o programa ProTrilhos, desburocratizou os investimentos de ferrovia no Brasil. Basicamente, antes, o Estado deveria determinar onde é que vai ter ferrovias, fazer os investimentos ou direcionar através de licitações para depois concessionar isso. A lógica de mudar a lei federal, que depois permitiu que os estados pudessem também atualizar suas legislações, era de não mais ser apenas por regime de concessão e direcionado pelo Estado. A partir de agora, com essa alteração da PEC das ferrovias estaduais, assim como já foi feito em outros 4 estados brasileiros, a gente permite investimentos por autorização, onde um grupo privado pode, a qualquer momento, manifestar interesse em construir um projeto ferroviário, apresenta o projeto, faz o licenciamento e é autorizado a começar a investir.
né? Então, é super ágil comparado com o que a gente tem, muito mais lógico do ponto de vista mercadológico, né? De atender demanda observada pelo mercado e ele buscar ofertar essa alternativa logística. E, do ponto de vista estatal, né? Ninguém mais certo de que vai errar do que um burocrata tentando planejar a economia, né? Então, não está enfrentando a barreira do balcão ali do empreendedor. E no Mato Grosso, que é um case super bacana, eles aprovaram uma PEC semelhante em novembro de 2020 e passados 2 anos e meio, mais ou menos, eles estão com cerca de 730 quilômetros de trilhos novos, privados, ligando as 2 principais regiões produtoras do estado até a malha ferroviária federal e rodovias que vão até os portos, né, do Sudeste para fazer justamente escoamento da produção do agronegócio de Mato Grosso e também do produto industrial. Ou seja, vão conseguir, assim que terminar essas entregas, né, estão em vias de terminar, vão conseguir reduzir significativamente o custo logístico, né? E aqui no estado a gente poderá ter isso. E é interessante notar que o investimento, quando chega para ferroviário, ele é na casa dos bilhões de reais. Então, a gente está falando também sobre uma injeção de caixa no estado muito significativa, né? Sim. Mão de obra contratada, materiais dos mais diversos, prestação de serviços, enfim, é uma transformação também na economia da onde passarão esses trilhos e poderão ser construídos também novos terminais e pátios para manejo das cargas. Quem sabe depois até para turismo, né? Também, quem sabe até para turismo. É até interessante, porque numa linha privada, tu consegue até ter mais flexibilidade de fazer contratos de quem vai explorar aquela linha, nos momentos em que não tem nenhum trem circulando, que tipo de vagões vão estar ali dentro, vão estar ali em cima, quais são os direitos de passagem, e tantas outras coisas que hoje na concessão é muito mais complicado, né? Até mesmo a concessão atual, a Rumo reclama bastante da ineficiência da nossa malha ferroviária, do alto custo versus uma baixa demanda que tem. Mas eles não investem também porque o contrato está ruim e porque tem baixa capilaridade também. Então, tem grandes centros produtores de grãos, por exemplo, que estão distantes da malha ferroviária em condições de estar fazendo embarque de carga, dando mais volume para a carga embarcada em trilho e tornando mais viável, portanto, o uso da ferrovia. Então, a autorização de ferrovias nesse modelo vai poder, inclusive, aumentar a capilaridade de linhas, melhorando, inclusive, o desempenho da concessão. Então, é super interessante. Bem legal. Deputado, hoje o senhor é um parlamentar estadual, né? Mas a sua base foi Porto Alegre, começou por aqui, né? O ano que vem nós temos eleições municipais, né? Será que o Novo vem com um candidato a prefeito aí? Olha, nós estamos conversando para que a gente consiga viabilizar a candidatura, né? Eu sou pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre, inclusive, mas isso depende de algumas variáveis, né? O foco do Novo para essa eleição de 2024, essencialmente, é aumentar nossas bancadas de vereadores eleitos e municípios com representação do partido, né? Então, nós queremos eleger vereadores em mais municípios no estado e naquelas cidades que a gente entende que tem uma base de filiados, né, de militância, de parlamentares, a gente consegue ter viabilidade de uma corrida eleitoral para o executivo. Certo. Porque não adianta também tu eleger um prefeito e não ter nenhum vereador na tua base para governar, né? Então, realmente é uma dificuldade. E nesse sentido, né, eu tive 2 mandatos de vereador na capital, fui muito bem votado aqui, fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, sou um dos fundadores do Novo no Rio Grande do Sul e, portanto, estou muito credenciado para ser um nome para representar a legenda aqui na capital, né? Mas eu quero contribuir especialmente para o debate de que futuro nós queremos para Porto Alegre, especialmente para que a gente não entre daqui a pouco numa corrida eleitoral, dando chances para que um petismo volte a se desgarrar. Por favor, né? Não. Então, a própria entrada do Camozata no processo eleitoral certamente será com vias a contribuir para a agenda de cidade que nós queremos construir e para evitar que aquelas correntes do retrocesso não tenham chances, né? Muito bem. Legal. Enquanto a gente vai receber aqui uma pizza da nossa parceira Salvia Taste Food, vou mandar um abraço especial para a Flávia de Guarulhos, Fernando de Jaguariúna, em São Paulo, Sandro de Bonfim, em Roraima. Deputado, durante o South Summit de Porto Alegre surgiu um projeto de lei por tua iniciativa, né, com apoio de outros parlamentares. Poderia falar um pouquinho? Sim, a gente no South Summit mesmo, a gente teve uma reunião da Frente Parlamentar de Inovação, e naquela ocasião a gente apresentou o texto do Sandbox Regulatório, que chama, né? Embora o nome mais complexo, né? É uma legislação que nós aprovamos no município de Porto Alegre e que é uma legislação de desburocratização da inovação, né? Falamos antes sobre desburocratização. O que a gente viu tem diversas novas tecnologias, protótipos, inovações que às vezes não existe uma previsão legal para elas operarem. Um exemplo bastante
simples de se entender o assunto foi quando chegou a Uber em Porto Alegre. A Uber chega em Porto Alegre em 2014, 2015, e não existia previsão legal para uma operação de locação de carona de carro por aplicativo. Sim. O que aconteceu? O ato seguinte foi que a Câmara Municipal proibiu a Uber de trabalhar em Porto Alegre, e antes mesmo disso, a própria PTC estava apreendendo veículos, multando motoristas por transporte clandestino e tudo mais. Ou seja, para aquilo que não há previsão legal, a gente tem um comportamento do Estado de geralmente rejeitar e punir ou não deixar que a inovação ocorra, né? Ela é a gente tem uma postura estatal anti-inovação. Tem uma lacuna legislativa, né? Exato. E aí o sandbox regulatório é basicamente o seguinte, ele oferece uma alternativa legislativa para a inovação. Se você tem uma inovação, um protótipo, algum produto, algum serviço que ele não tem uma previsão legal, ele pode adentrar na legislação do sandbox regulatório. Sandbox significa caixa de areia, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, se eu não quero que ela me machuque, eu largo ela para brincar na caixa de areia, né? E a ideia do sandbox regulatório é oferecer um espaço regulatório onde tu possa testar uma nova tecnologia, serviço, produto, né? Sem medo de machucar, ou seja, sem oferecer risco para a sociedade, nenhum risco jurídico para o empreendedor. Então, essa tecnologia, esse protótipo, recebe uma autorização para estar no sandbox regulatório e durante 1 ano, renovável por mais 1 ano, ele pode operar, ele passa então a ter autorização para trabalhar com aquela tecnologia num regime de exceção, né? Porque, olha, como é uma atividade muito inovadora, tu está autorizado a operar, tu tem que cumprir apenas com as regras, né, de poluição, né, riscos de incêndio, danos à saúde, por aí vai. A partir do momento que a tecnologia começa a trabalhar, ela pode ser adaptada via decreto para a normativa do âmbito que ela está, do âmbito municipal, por exemplo, e agora a gente quer trazer para o Estado também. E aí a gente viu já experiências muito interessantes de sandbox em outros estados e algumas entidades, especialmente do Poder Federal. Por exemplo, no Banco Central existe o sandbox regulatório que permite que muitas fintechs, que chamam, né, startups de finanças, possam experimentar modelos de carteira virtual, sistemas de pagamento inteligentes, com N tecnologias. Isso não oferece risco ao mercado financeiro, mas ao mesmo tempo não pode o empreendedor de oferecer uma nova tecnologia de meios de pagamento ou de transações, né? Uma outra super interessante foi da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, que autorizou uma startup no Rio de Janeiro que fazia abastecimento de veículos por chamada por aplicativo. Então, eles tinham um abastecedor móvel. Nossa! Né? Tu chamava, ele ia até lá e fazia teu abastecimento, né? Uma coisa que envolve, inclusive, risco do combustível, do incêndio e tudo mais, mas a empresa cumpriu todos os requisitos, né, de segurança para transporte de líquidos inflamáveis, mais manuseio, e ela adentrou no sandbox. A ANP autorizou a empresa a funcionar, mesmo que existisse legislação no Rio de Janeiro contrária. Então, olha que interessante, a gente não deixou um empreendedor né, deixar de criar uma inovação por conta de o Estado não ter tido uma previsão legal para aquilo. Então, a gente consegue, assim, ter mais inovações. E a ideia do sandbox regulatório é justamente fazer com que as inovações que surjam aqui no nosso Estado não busquem outros estados ou outros países, porque recebem um carimbo de negativo aqui, mas sim que elas possam prosperar aqui no Estado. Pois é, que interessante mesmo. Deputado, como é que o senhor está vendo essa política nacional e gaúcha, né? E como é que o Novo enxerga o Brasil do amanhã, né? Porque o Novo, dentro do nosso contexto aqui, é novo, né? Mas qual é essa visão nova? Como é que o Novo enxerga esse cenário nacional e gaúcho? Olha, cenário gaúcho, eu tenho visto 2 desafios, né? O primeiro deles, um desafio demográfico. Estado que tem um perfil etário mais velho e que vai envelhecer mais rápido que todos os outros, né? A gente tem uma perda de população economicamente ativa que vai nos levar a uma possível redução de produtividade e atividade econômica. Significa dizer que se a gente não conseguir qualificar nossa mão de obra, a gente vai ter estagnação econômica ali na frente. Então, precisamos atuar na educação e na inovação para conseguir, através desses meios, ganhar produtividade na nossa atividade econômica se queremos crescer economicamente, né? O agro ajuda muito, mas, por exemplo, as estiagens têm insistido em jogar nosso PIB para baixo. Então, mesmo a tecnologia para o campo, que seja a tecnologia da irrigação, já nos ajudaria muito, né? Bom, então esse é um dos pontos, né? Sobre qual vai ser o futuro do Estado que vai envelhecer e que precisa ser mais produtivo. Do outro lado, a gente vê um Estado que tem desafios fiscais pela frente também.
embora o governador Eduardo Leite tenha feito sua campanha em torno do discurso de equalização da situação fiscal, né, isso é uma meia-verdade, né? De fato, a gente voltou a pagar salários em dia, de fato, o Estado voltou a fazer investimentos. Mas isso especialmente por conta de receita extraordinária de privatizações e repasses do governo federal, além da inflação do período da pandemia que ajudou na arrecadação do ICMS. No final do dia, a gente não tem, no fluxo de caixa do Estado, uma equalização de receita e despesa. Se não fossem as receitas extraordinárias, a gente teria déficit. E isso está previsto na lei orçamentária do ano que vem, por exemplo. São 2,7 bilhões de reais em déficit previsto, que a privatização na Corsã agora de 4,15 bilhões vai ajudar a pagar nesse ano e no próximo. Mas e daqui 2 anos? E daqui 3 anos? Como é que vai estar a situação fiscal? Né? Se a gente concede reajustes, e a gente recentemente concedeu desde reajustes para altas cúpulas de poderes, como também para servidores, e eu não quero aqui desmerecer esses servidores e poderes, porque todo mundo tem direito de receber os reajustes. Tem questões inflacionárias acumuladas aí, então a grande questão é, embora exista o mérito por parte do servidor, né, tá pedindo esse reajuste por perdas inflacionárias, existe o desafio de não ter o recurso para pagar. E na última vez que o Estado teve dificuldade de recursos, quem pagou essa conta foi brigadiano, professor, né, ou seja, servidores do executivo, porque o legislativo, o judiciário, o Ministério Público não são solidários na hora do desencaixe fiscal, porque são poderes autônomos e independentes. Então isso está nos preocupando. Eu até fui o único voto contrário recentemente num desses reajustes, né? Não por desmerecimento das categorias, mas para emitir esse alerta. Se fosse uma aprovação unânime, talvez transmitisse a ideia de que está tudo bem. Eu não conseguisse fazer o discurso e mostrar para as pessoas que não está tudo bem. Ali na frente, né, num próximo governo estadual, talvez haja um grande desafio de redução de despesa, de redução de gastos. O tesouro estadual é um só, né? Exatamente. E o dinheiro sai exatamente por ser um só, sai dali o dinheiro para todas as categorias. Umas são mais privilegiadas, outras não, só que isso vai impactar as finanças do Estado. E aí é aquela história, né? Quando você pega uma organização que ela tem mais despesa do que receita, uma hora tu vai ter que ou crescer a receita ou diminuir a despesa. O cálculo é matemática, não adianta. E aí não importa se é liberal, conservador, comunista, socialista, a matemática ela não tem ideologia. Não, a matemática não perdoa. E então a minha dúvida é o que vai ser nesse próximo ano, no outro ano, né? Nós veremos mais uma vez um esforço de reformas e ajuste fiscal, ou existe uma expectativa de atração de investimentos em montante suficiente para resolver essa equação? Me parece que somente pelo crescimento econômico não vai ser suficiente, tá? Que vai precisar, sim, fazer algum esforço de contenção de despesas. E aí, bom, qual é a discussão de despesas que nós vamos fazer? Né? Aonde é que nós vamos reduzir esses gastos, né? Então, vai ser uma discussão importante para os próximos governos fazer. Isso no estadual, desculpa. E sobre o federal? Bom, sobre o federal, aí eu já largo de outro ponto de vista, né? Federal, a gente acabou de ver um arcabouço fiscal que se encerrou antes de começar. Pois é, né? Mas ele tinha uma picanha, né? Que foi prometida. Não há um compromisso. Não há um compromisso com responsabilidade fiscal. Aliás, o Lula já deixou bem claro, desdizendo o seu ministro Haddad, criando um conflito interno de que eu não vou conter despesa nenhum, gasto nenhum, investimento nenhum, nós vamos gastar mesmo, como se a questão fiscal fosse uma mera... Um detalhezinho, um detalhe, não importa, na macroeconomia, coisa pouca. E é interessante esse discurso, porque, vamos lá, eu até fiz críticas mais duras recentes, né, dizer que quem acreditou que o PT seria responsável fiscalmente, ou é ingênuo, ou ainda não entendeu como é que o PT funciona. Porque, vai pagar a conta. A exceção do PT é ser responsável fiscal. A exceção, a regra não é. A regra é perdulário. A regra é não respeitar o jogo, porque o PT, ele essencialmente vem de uma doutrina econômica do desenvolvimentismo, do Estado grande, gastador, da indução do desenvolvimento via gasto estatal e de não ligar justamente para metas fiscais, tetos de gastos e tudo mais, né? Embora possa ser um discurso muito bacana de fazer, é super eleitoreiro, quem não quer, né, ouvir do seu político que você vai ganhar mais, né? A questão é que na hora de pagar, falta dinheiro. E aí fica muito fácil acusar o Roberto Campos Neto e o Banco Central de serem malvados com a taxa de juro alta, quando tu diz o seguinte, não, eu vou botar o país no cheque especial e azar do futuro. Em outras palavras, se tu não vai respeitar meta fiscal, se não vai respeitar nem mesmo o arcabouço, que já tinha um rombo lá de 160 bilhões, significa dizer que eu vou crescer a taxa de juros sim, eu vou trazer risco para o país, eu vou afastar investimento. É isso que o Lula está dizendo.
em outras Sim. palavras. E aí também a nossa dificuldade de ter um povo mais educado para compreender também é um problema, né? Porque nós estaremos ali na frente pagando esse preço. E especialmente é o mais pobre que paga. Porque quem tem mais condições se protege. Né? Tem investimento corrigido da inflação, consegue fazer investimento no exterior, consegue, enfim, ter bons contadores e advogados para proteger seu patrimônio. Agora, o mais pobre, esse está ferrado. Esse que lida com o dinheiro, ou que está ali no Pix no dia a dia, que depende, né, do pagamento diário do seu trabalho, ou que não sobra renda para ele poder economizar, poupar alguma coisa, esse está ferrado. Esse aí só vai ver o seu poder de compra reduzir. E nem vai se dar conta, né? Né, e agora, recentemente, né, nós tivemos aí o aumento da alíquota de IPI das armas, né, de 29, se não me engano, 29,4% para 55%. Pô, um setor que está estagnado já pela falta de regulamentação, que era para ter vindo imediatamente e não veio. Então já não tem a regulamentação. Aí sim aumenta o imposto ainda sobre o comércio de armas. Então, quer dizer, mostra que não tem nenhum incentivo. Não tem um incentivo a esse tipo de produção econômica, né? Porque, na verdade, não é nem isso, né? Eles querem reduzir o direito do cidadão de se defender. Eles são contra a pauta da defesa com armas de fogo. Esse é um subterfúgio. Né? Tributar arma de fogo não é apenas pelo viés arrecadatório, que também tem, né? Uhum. A máxima agora do governo é precisamos achar novas formas de arrecadação. Esse é o tom, né? Sim. E aí, de novo, né? A dificuldade com relação ao próprio interesse e conhecimento do brasileiro no debate público, né? O governo federal está dizendo com todas as letras, nós vamos aumentar impostos. Só que está falando com outras palavras. E as pessoas não estão se dando conta. Está dizendo assim, nós vamos buscar novas formas de arrecadação, nós precisamos evoluir nossas receitas. Isso nós vamos aumentar impostos. Isso vai desde produtos importados, passando pelos offshore, pelos fundos, tributar as grandes fortunas, herança, dividendos, armas de fogo e tantas outras coisas que certamente virão. O fato é que é o seguinte, a carga tributária brasileira crescerá, nós pagaremos mais impostos e nós veremos mais uma vez a economia retrair. Né? A questão é quanto tempo vai levar para isso acontecer. Vai ser suficiente para 2026 a situação econômica já está debilitada para todo mundo sentir essa perda de poder aquisitivo ou não? Né? A Dilma acabou sofrendo o revés de um segundo mandato do Lula, que ele saiu com popularidade em alta, mas já detonando com a macroeconomia, Sim, né? ele foi botando a sujeira embaixo do tapete e estourou no outro. Exatamente. Isso. E aí é o risco também, né? De quem pegar a administração federal pós-Lula. Vai pegar o quê? Vai ter que, mais uma vez, ser o malvado? Vai ter que ser o Temer? Né? O Temer virou o malvadão. Mas o Temer fez um grande serviço. Saudades ao não do Temer, ter popularidade alguma e nem a pretensão de concorrer, ele fez boa parte do dever de casa lá, né? De teto de gastos, né? Reduções de despesas, algumas privatizações, programas de concessões e tudo mais. Que depois o Bolsonaro deu continuidade em boa parte deles. Então, e daí, de novo, volta aquele negócio da pecha da direita. Aí um viés de direita, um viés liberal na economia, que era o caso do Meirelles, né? Sim. É ruim. A austeridade é ruim, isso faz mal para o povo. Né? Claro, na hora que está todo mundo gastando, a bonança acontecendo, as pessoas têm mais dificuldade de notar que estão, na verdade, indo para o abatedouro, né? Se endividando, né? E que Brasil que o Novo quer? O Brasil que o Novo quer é um Brasil que deu uma guinada de 180 graus, né, para esse abatedouro. Saia da fila do abatedouro ali, né? Menos Estado. E volte para o campo para pastar, né? E possa engordar a vaquinha. Então, assim, a filosofia do Novo, essencialmente, ela está muito representada no que o Meirelles executou na época com o Temer, o que o Paulo Guedes representava no governo Bolsonaro, e é um pouco do que a gente está vendo com a administração do Zema em Minas Gerais, né? O Zema pegou o estado de Minas Gerais quebrado após a administração petista do Pimentel. Né? A situação era, né, tão grave que já de largada ele foi nas primeiras semanas ameaçado de greve da Polícia Militar, porque eles não estavam recebendo salários. Né? Prefeitos, inclusive prefeitos petistas, não conseguiam nem ter dinheiro de repasse do Estado para comprar merenda para as escolas. Então era uma situação muito delicada. E o Zema fez todo o esforço de ajuste,
né, de reformas, redução de secretarias, redução de gastos, extinção de privilégios, venda de ativos, né, está encaminhando agora privatizações que ainda não tinha conseguido votar na Assembleia, ou seja, fez todo um esforço para o Estado caber dentro de si mesmo, voltou a botar os salários em dia, conseguiu atrair muitos investimentos para Minas por desburocratização, redução de impostos e tudo mais, e isso ajudou também a qualificar as receitas do governo e equilibrar a conta, né? O Novo quer isso para o Brasil também, né? Nós queremos, efetivamente, discutir, por exemplo, temas como a reforma administrativa, que não saiu do papel. Com Privatizações que, tu vê, olha o prejuízo que o Brasil está tendo pelo Bolsonaro não ter conseguido privatizar algumas das nossas estatais, né? A inviabilidade que ele teve na privatização foi um prejuízo para o país inteiro, né? Eu não quero aqui culpar o Bolsonaro por isso, mas olha só a situação que a gente está vendo agora da IBC, por exemplo, sendo completamente tomada para fazer publicidade oficial para o governo, né? A Petrobras, né? Estão querendo mexer no conselho de administração da Petrobras, né? Os Correios, e aí vamos indo, né? Vamos indo para as estatais, a Caixa Econômica Federal agora, né? Entregue de porteira fechada para um partido do Centrão, porque é uma das maiores fornecedoras de crédito barato subsidiado pelo governo federal e tantas outras coisas, né? Então, no final das contas, a gente acaba pagando muito caro essa conta de estatal, né? Estatal é empresa controlada por político e a gente paga a conta de ineficiência delas e, ao não privatizá-las, nós estamos dando a oportunidade de que novos grupos políticos tomem poder para fazer usufruto daquele caixa. Vai saber para quê, né? Ora para corrupção, ora para fortalecer seu projeto de poder. A gente viu na Lava Jato o que aconteceu no governo petista, né? Usaram o caixa de estatais para fortalecer campanhas e ajudar amigos, né? E aí a coisa não deu bem, né? Embora hoje eles sejam os injustiçados, entre aspas, né? Todo mundo sabe o que aconteceu e a gente está caminhando para fazer as mesmas coisas, né? Para repetir os mesmos erros. Então a visão do Novo é justamente de um cavalinho de pau, né? Conseguir encaminhar essa priorização do investimento público naquilo que faz sentido, saúde, educação e segurança, conseguir privatizar, reduzir o tamanho do Estado para conseguir dar mais liberdade para o cidadão ter mais condições financeiras, ter uma política fiscal responsável, ter uma política de Banco Central responsável. Claro que, graças a Deus, o Banco Central segue independente, isso é especialmente importante, né? Com certeza. Para o país, para a independência da nossa política monetária mesmo, né? Que não deve ter intervenção de viés ideológico, mas sim respeitar a ciência econômica, né? Sim. Enfim, e tudo isso, o que a gente vê é que quando países seguem essa receita, eles desfrutam de desenvolvimento econômico, crescimento de PIB, crescimento de renda per capita, empregabilidade e qualidade de vida. Então, nosso mantra aí, né? Muito bem. É isso aí. E quem é Felipe Camozato? Agora uma pergunta mais light. Quem é Felipe Camozato? Olha, quem é? Pai da Catarina, casado com a Teodora, natural de Nova Bassano, uma grande metrópole da Serra Gaúcha. Adorei o grande metrópole. Morei boa parte da minha vida em Porto Alegre. Sou filho de professora do Estado e de servidor público federal, né? Muita gente diz o Novo é contra servidor público, né? Eu sou filho de servidores públicos, né? Mas o bom servidor público, ele sabe que muitas dessas políticas populistas fazem prejuízo para eles próprios. Porque depois eles que vão ter o salário parcelado, eles que não vão receber aposentadoria. E outra, né? Serviço público é um negócio que é realmente muito difícil. Assim, eu admiro muito os bons servidores, porque o bom servidor, ele trabalha por 2, trabalha por 3, trabalha por 4, porque ele sabe que tem um colega encostado fazendo militância ou jogando, né, pro lado do trabalho. E aí o cara que é bom acaba sendo cada vez mais acionado, porque afinal de contas ele trabalha, ele entrega, né? Só que ele ganha a mesma coisa do cara que não trabalha. Então é essencialmente injusto, né? Então a gente tem um regime de incentivos para improdutividade no serviço público. O bom servidor mereceria ganhar mais, ter prêmio de produtividade, poder, né, ter ascensão de carreira por conta do desempenho do seu trabalho. E no final das contas a gente não vê isso. Muitas vezes a gente vê ascensão por conta de favor político, né? Ou então apenas por tempo de casa, né? Sim. E enfim, né? Tantas coisas que a gente vê. Mas, enfim, Felipe Camozato, né? Aliás, Felipe Zortea Camozato, às vezes eu tô na região ali de Bassano, e aí eu falo só o Camozato e o pessoal não associa, né? Porque o Zortea é muito forte lá na região, é o sobrenome da minha mãe, e o Camozato do pai aí vem de Saranduva ali, aquela região. Muito bem. Tá bom. Bom, deputada,
Queria agradecer profundamente a sua disponibilidade de estar com a gente hoje aqui. Espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades aí no nosso programa aqui, com outros assuntos, outros temas até que o senhor nos provoque aí, que acha interessante levar aos nossos ouvintes. E deixo aqui o microfone à sua disposição para as suas considerações finais. Não sei, doutora Martina. Não, queria te agradecer aí, como o Sérgio disse, quando quiseres, as portas do podcast estão abertas para te receber. Muito obrigado. Vamos ver a próxima vez que eu vou topar com a Martina na rua. Eu ataquei o deputado na rua. Tava passeando no domingo. Peguei ele com a Catarina e com a Teodora, mas desculpa aí, família. E agradeci o convite e estamos aí, né? É um prazer estar aqui com vocês, ter batido esse papo, né? Conversar um pouquinho e, né, agradecer pelo espaço e estamos à disposição, né? Espero que o pessoal tenha gostado aí. Qualquer coisa, estamos às ordens lá nas redes sociais, né? Ou na Assembleia Legislativa para tirar dúvidas. Muito bem. Então, voltaremos a falar, então. Muito obrigada. Ano que vem nós vamos conversar novamente. Podcast Bastidores da Vitória, deixando aqui os agradecimentos à parceria da SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho, guarde por gerações. Salve a Test Food, Quero Café, direto dos estúdios da ProHub, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, se inscreva, comente, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil. Eu posso fazer uma última? Por favor. Já aproveitei que está o Dom Cássio Selaimen aí no patrocínio. Uma coisa interessante das leis que nós revogamos, tinha uma lei em Porto Alegre que proibia fazer churrasco na rua. E Porto Alegre queria ser a capital mundial do churrasco. E ele tem o churrasco da Goethe. Exato. Eu tô devendo, aliás, ir lá no churrasco, porque eles fazem, né, por tradição, o churrasco na Goethe nas segundas-feiras lá. E mesmo as churrascadas que nós estamos vendo no Parque Harmonia, no 20 de setembro, era proibido por lei em Porto Alegre. Uma coisa de excrescência, nós revogamos a legislação. Né? Que então, legal, que legal. Uma dentre tantas medidas aí. Dom Cássio. Não, um grande abraço para ele, é um grande cara. Tá ótimo. Até semana que vem, então, pessoal. Muito obrigada.